A gente está na entrevista aqui, como prometido, com o Crisnaldo Trader aqui, a primeira de uma série. Eu quero entrevistar até inscritos aí, se você quiser falar aí, bota no canal aí no comentário, a gente chama aí e faz um bate-papo. Queria já agradecer o Crisnaldo Trader pela paciência aí, pela disposição, pela humildade aí, toda educação. Falei com ele de prontidão, ele aceitou. Foi totalmente solícito, então eu queria agradecer aí. A gente vai perguntar um pouco da história dele, que ele já tem mais experiência, já tem sua própria estratégia, como ele bolou, e bater um papo aqui, rir um pouco aqui e mostrar a realidade do day trader, que não é essa ilusão que dizem aí, dá para ganhar dinheiro, dá, mas com disciplina, devagar e pé no chão, ok? Ô Crisnaldo, boa noite aí, cara. Queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você, como é que você começou aí nesse mercado de day trade aí. Fala um pouquinho pra gente aí de você aí. Enquanto isso eu vou botar na tela o seu canal, tá? Mas pode ir falando. Eu queria desejar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, né? Meio horário para o meu vídeo. Te agradecer de coração pelo convite. Eu acho que o teu convite me pegou de surpresa, porque é o resultado positivo do que a gente está tentando mostrar para as pessoas. Isso que tu recém falou aí, que é possível sim viver no mercado, mas é muito difícil, muito complicado, difícil se dedicar muito. E no momento que tu me convidou, eu aceitei com muito orgulho, né? Aceitei com muito prazer. Decolar, a ideia ela é fantástica, de trazer as pessoas que operam pequeno, né? Que a gente sabe que para te operar e mostrar o que mostram aí, quando querem vender alguma coisa, é muito difícil. Tem que ter muito dinheiro, tem que ter uma margem muito boa na corretora para poder fazer esses valores que eles mostram aí. Então, te agradecer de coração, te dar os parabéns pela tua iniciativa. Eu acho que isso aí vai crescer muito e vai agregar muito conhecimento para quem está iniciando no mercado financeiro. A gente estava falando aqui em off, antes de começar, a informação legal que o Crisnaldo estava passando, a experiência dele, e eu achei muito legal, porque ele estava falando que não tem como só ganhar, tem um loja, faz parte, ele já teve, eu já tive, todo mundo já teve, né? Até os maiores do Brasil aí já teve. É impossível não ter loja, não quebrar nenhuma banca, faz parte aí do aprendizado aí, entendeu? Eu queria que você falasse, Crisnaldo, que a gente estava falando agora há pouco aqui, que o pessoal começa e já quer no outro dia comprar um carro, comprar um iate. Eu também pensei assim, cara. Depois eu quebrei a cara, mas eu pensei que ia comprar um iate. Cara, meu nome é Crisnaldo, eu tenho 42 anos e início de 2019, meio início de 2019. Em 2015, aqui onde eu moro, a gente teve uma enchente muito forte, a gente perdeu quase tudo aqui. E aí eu vendi o carro, vendi moto, construí uma casa maior, e não foi por luxo, sim, não tem mais esse problema de enchente em casa. E aí eu aluguei o carro e fui trabalhar de Uber. Que todo mundo conhece, sabe quem é, né? Sou funcionário de Uber, trabalho em São Leopoldo. Então, para completar a renda, eu fui trabalhar de Uber. E trabalhando de Uber, morando aqui no Rio Grande do Sul, conversa com outro. Acabei conhecendo o canal de um motorista de aplicativo do Uber. E o cara bom, assim, passava bastante dicas de... Todo mundo sabe quem é o nosso motorista aí, famoso motorista de Uber aí, que agora trabalha na bolsa. Então, assim, o canal dele era bem bacana, orientava as pessoas para não ser assaltado, os horários melhores para trabalhar. E a coisa... Exato. E o canal dele foi crescendo, e a gente acompanhando, porque era em função do Uber, até que um dia eu descobri que estava operando. E num determinado dia eu estava no centro de Porto Alegre, numa tranqueira, uma chuva de tarde, e olhei um vídeo dele operando num restaurante aqui de Canoas. Pô, ótimo! Conversando com outro motorista de aplicativo e dizendo, agora a gente está sentado aqui batendo um papo, acabei de ganhar 8 mil. Tá aí, né? Vou largar esse aplicativo aqui, é isso que eu preciso, né? É o que eu preciso aqui. Aí fui olhar lá o canal, vi que acho que era 600 e poucos reais o curso. Disse, pô, eu vou pagar 600 pila, eu vou ganhar 8 mil por dia. Eu pensei, tá bom, é o que eu quero, né?
O que eu fiz? Fui num amigo meu. E a maioria nem vê o vídeo todo, né? Já pula para conta real. Comprei a estratégia do cara numa quarta-feira, estudei quarta, quinta. Para ter uma ideia, o primeiro vídeo que comprei tinha 6 horas de duração. Para aproveitar mesmo hoje, eu entendendo um pouquinho, aproveita 20 minutos. Mas tinha 6 horas de papo para conta era lado e o cara no início, né, ali vidrado, né? 6 horas de vídeo. Caramba, num dia só. Quer ganhar. Mas eu segui a risca. Fui lá, peguei os 3 mil, dei 600 do curso e botei 2 na corretora. É verdade, Estudei não sexta, tinha, não foi? sábado, É verdade. Fiz vivo. Nem essa, nem a bônus. Aí na segunda-feira entrei lá, ganhei acho que 20 e poucos pila, 40 pila, 40 reais, né, que a gente fala em pila. Cara, quando foi acho que na quinta-feira eu perdi tudo mais um pouco. Um dia só. Porque quando eu comprei tal método, não tinha estoque. Reversão é complicado. Não, stop, vai pagar. E a gente... Deu ruim, deu carro, não vai dar pra comprar, não. Quando a gente não entende o carro, no próprio vídeo que é vendido essa estratégia, esse método, ele vai para leilão da operação, porque a operação não termina naquele dia, de tantas reversões que tiveram. Mas a gente não entende. O que aconteceu? Eu perdi, mandei mensagem para a camarada, só meu amigo. Deu errado aqui, ó. Eu achei que segunda banca. Deu ruim aqui, tô devendo pro cara lá e não consegui nada. O emocional aí, vai no chão, não, eu sei que foi um dia ruim, a gente teve um dia de azar, fica tranquilo que isso aí não acontece mais. Aí voltei para trabalhar de novo, até a chutinha, cada um. É verdade. Fiz um vídeo, voltei a trabalhar. Tem que aprender, fala o banco. Acho que R$1.500. Vamos de novo. Não deu um mês, rapaz. Sim. Quebrei a cara de novo. Tudo. Foi banco. Não tinha mais o que fazer. Aí tu fica deprimido, tu fica chateado, quem já quebrou. Exato. Quem já quebrou conta, né? Eu não falo banca, porque a banca quem tem é feira de fruta. Então, assim, quem quebrou, né? Banca, né? Só tem banca. Caramba! Assim? A gente tem uma conta na corretora e tem uma margem. É o que ele fala no vídeo. Nos vídeos dele ele fala, exatamente fala. Aí eu peguei e liguei pra eles, cara, de novo que. Perdi tudo. Aí ele foi a gota d'água onde começa a minha virada de chave. Quando eu conversei com ele pela segunda vez, vai na fé, ele disse, cara, larga a bolsa que tu é um fracassado, tu é um pobre, coitado, tu nasceu pra ser pobre, não me enche mais meu saco. E ali foi o suporte que eu tive. É um fracassado.